Bom, boa noite a todos e a todas. Primeiramente, quero agradecer a Deus, é meu hábito agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui diante de uma plateia tão especial como vocês. Queria saudar e cumprimentar o meu companheiro e amigo José Augusto Viana Neto, presidente do Cresce, o Licínio e o Eloy Robson, aqui presidente da Associação Comercial Industrial, na pessoa dele, cumprimentar todos os senhores e as senhoras, dizer da minha satisfação de poder estar aqui e do privilégio de poder vir falar um pouquinho para os senhores e para as senhoras daquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. São praticamente 24 horas que nós desenvolvemos lá o nosso trabalho na Dersa. Eu sou gerente de relações institucionais desta companhia. Eu que vou pilotar aqui, Richard, é isso? Vamos lá, vou tentar. Bom, aí está, né? O motivo da nossa palestra é dizer um pouquinho o seguinte: a Dersa, ela é uma companhia que completou agora, em maio desse ano, 40 anos de existência. Ela foi criada quando da necessidade de se fazer a Anchieta. E o governo do Estado, na época, criou, então, a Dersa, uma empresa de economia mista. Ela tem 51% das ações no governo do Estado e 49% nas ações da iniciativa privada. E foi uma empresa que foi criada para fazer rodovias no Estado de São Paulo. E, portanto, ela teve a incumbência de fazer as principais rodovias existentes hoje no nosso Estado de São Paulo. Mas, antes de chegar lá, eu queria mostrar para vocês aqui algumas telas. Aqui nessa tela mostra para nós um pouquinho das economias regionais e eixos de integração na América do Sul, da qual nós estamos diretamente ligados. Como vocês podem ver, aí em vermelho são os eixos terrestres que convergem, de certa forma, de toda a região da América do Sul para ou os portos, aqui como vocês podem ver, ou diretamente para São Paulo, para o Brasil, São Paulo, região metropolitana e Baixada Santista, como vocês podem ver aqui através da região do litoral. A dinâmica dos eixos de transporte do Estado de São Paulo se dá exatamente nesse contexto que vocês estão vendo dentro do país, tá? Onde nós temos aqui os principais eixos ferroviários, esse em vermelho, e em verde os principais eixos rodoviários, que de uma maneira ou de outra sempre convergem para o centro-oeste do Brasil, na qual está a região metropolitana de São Paulo e a região metropolitana da Baixada Santista. Essas telas depois eu vou disponibilizar aqui para o Cresce, para a Associação Comercial, para que vocês possam, inclusive, ter acesso a elas. Caracterização do problema. Pois bem, nós temos aqui no Brasil, acho que eu estou atrapalhando o senhor aqui, né? Se eu quiser mudar, 8,5 milhões de quilômetros quadrados, compondo 5.548 municípios, população aí em torno de 190 milhões, já passou disso, um PIB de 1 trilhão e 767 bilhões e uma frota de 45,4 milhões de veículos, e aí quando eu falo veículos é toda a frota nacional. Só no estado de São Paulo nós temos 248 mil metros quadrados, vocês verem a diferença disso para isso, é muito ínfima, com 645 municípios, que também a diferença é pequena em relação ao conjunto do país, uma população de 41 milhões de habitantes, que é uma diferença bastante grande em relação ao nosso país, e um PIB extraordinário da ordem de 547 bilhões, comparado ao PIB nacional. E uma frota de 15 milhões de veículos, comparado à frota nacional. E aí vem um dado que nos chama muito a atenção quando a gente pega essa tela. Região metropolitana de São Paulo, quando nós estamos falando aqui de 39 municípios apenas, incluindo a capital, né, esse aqui em vermelho forte a capital, onde nós temos uma pequenina área em relação ao Estado e em relação ao país, de apenas 8.000 quilômetros quadrados. Compõe esses 39 municípios, e uma população, uma superpopulação de 19 milhões de habitantes, que equivale 10% da população do país. E um PIB de 275 bilhões de reais, vocês comparando o PIB daqui com o PIB do país e o PIB do Estado. E uma frota de 7,3 milhões de veículos. E aí, quando a gente pega, inclusive, o município de São Paulo, vocês veem também que é uma pequenina área de 1.500 quilômetros quadrados apenas, é a capital.
População de 11 milhões de habitantes morando em apenas 1.500 km², que produzem um PIB de 160 bilhões, uma frota de 5 milhões. Então, aqui, nesse contexto da região metropolitana de São Paulo, está realmente a verdadeira riqueza do país. São Paulo é que fornece para os demais, para a União, 72%, contribui com 72% dos impostos. Toda a carga tributária que sai de São Paulo, que vai para a União, e retorna para São Paulo apenas 22% desse dinheiro todo. Ou seja, então, São Paulo, a grande metrópole de São Paulo, é a grande locomotiva econômica desse país, que não é novidade para ninguém, mas é importante que a gente mostre e referencialmente a esses números. Tá? Pois bem, a Dersa tem, então, como política empresarial, garantir a sustentabilidade dos empreendimentos e serviços, e o Rodoanel, hoje, é um empreendimento do governo de São Paulo, com apoio do governo federal, eu vou explicar depois, que contribui aí para a organização da região metropolitana, através da melhoria no trânsito e transporte, melhoria de segurança, melhorias ambientais e a organização do uso do solo, em especial da área de mananciais. E, fundamentalmente, aqui embaixo, a preservação e recuperação ambiental dos fundamentos, que é um dos fundamentos do empreendimento do Rodoanel. Hoje, não se dá mais para fazer obras rodoviárias, obras de engenharias de rodovias, sem levar em consideração a questão ambiental. A palavra de sustentabilidade ambiental hoje é uma palavra de fundamental importância em todos os sistemas, em todos os projetos, em todas as áreas, mas principalmente na questão da engenharia rodoviária. Não dá mais para se fazer rodovias como se fazia na década de 70, década de 80, em que se licenciava um empreendimento sem muito critério, rasgava-se matas e mais matas, aterrava-se vales e mais vales, nascentes, córregos, e fazia-se as rodovias sem se preocupar com o seu entorno. Hoje não. Hoje nós não conseguimos mais fazer isso. E a Dersa se adequou, desde com essa nova diretoria, viemos com esse propósito, com essa metodologia e com essa mentalidade de fazermos todos os empreendimentos rodoviários da Dersa hoje têm em seu escopo a questão da sustentabilidade do meio por onde ele está passando. Essa é uma tela que eu gostaria que vocês fossem vendo com calma. Aqui está São Paulo em 1954. Logo que São Vicente, né, 1500, foi fundado, foi a primeira cidade a ser fundada no Brasil, e a partir daqui subiu-se pelos Bandeirantes, a Serra do Mar, e chegou-se então a São Paulo de Piratininga em 1954. Isso aqui era São Paulo habitada em 1554. A situação atual, em eu estou meio de lado aqui, 1831, isso era São Paulo. 1882 a 1914, isso era São Paulo, a grande metrópole de São Paulo. 1915 a 1929. 1930 a 1949, já tínhamos alguns povoados periféricos aqui na Grande São Paulo. E aqui está a Baixada Santista. 1960 a 1962. Aí começou as primeiras rodovias, a Anhanguera, Raposo Tavares, Presidente Dutra e Anchieta, em 1947. Fernão Dias, Castelo Branco, 68, Régis Bittencourt, 1950. 1970, São Paulo já tinha a Grande São Paulo já tinha 8 milhões de habitantes. Aí veio a Imigrantes, em 1976, e a Bandeirantes, em 1978. A Ayrton Senna, em 1982. E aí começamos a ter os primeiros anéis dentro da metrópole de São Paulo, que foram a criação da Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros, e esse mini-anel viário metropolitano em 1985, mini-anel em 1975 e o anel viário metropolitano em 1985. Aí veio a concepção do Rodoanel. Esse aqui é o Rodoanel. O Rodoanel Oeste, que iniciou em 2002, o Rodoanel Sul, que é esse que nós estamos executando, que eu vou entrar mais em detalhes com os senhores aqui, o trecho leste e depois o trecho norte, que vai fechar então o anel metropolitano da região metropolitana de São Paulo. Esse é o perfil radial da malha rodoviária existente hoje e com a falta de conexão que ela tem. Como vocês podem ver, nós temos 10 grandes rodovias que chegam ou saem da capital, da região metropolitana,
desses anéis que nós temos aqui, com uma malha viária de aproximadamente 130 mil ruas e avenidas em São Paulo. E todas as rodovias, elas chegam de uma maneira singular, diretamente nas marginais, quer seja Tietê, quer seja Pinheiros, e as duas rodovias Anchieta e Imigrantes que saem sentido Baixada Santista. E o que era necessário era você ter uma articulação para que essas rodovias todas, esse tráfego de passagem, tivesse uma forma de direcionamento nessas diretrizes. Esta é uma tela que mostra o Programa de Desenvolvimento do Sistema Estratégico Metropolitano de São Paulo. Há mais ou menos 10 anos eu participei, nós fizemos um estudo estratégico em São Paulo, metropolitano, com todos os municípios da grande metrópole, que nós chamávamos de PITU 2020, Plano Estratégico de Transportes Urbanos, para um horizonte de 2020. E esse plano traçou, então, uma série de metas a serem buscadas e para serem cumpridas até 2020. Agora já estamos revisando esse plano e já estamos trabalhando com um plano de horizonte de 2035. Até porque naquele momento esperávamos que o ano fosse acabar em 2000. No fim não acabou, nós temos que continuar, tá certo? Então aqui está o Rodoanel Oeste, tá certo? Que vem até aqui, a Regi Bittencourt, ele já está em operação, e o trecho sul que nós estamos executando. Esse aqui é o trecho leste, esse pontilhadinho, que nós estamos na fase de licenciamento, e o trecho norte, que já estamos iniciando os estudos ambientais. Dentro aqui a marginal Tietê, marginal Pinheiro, a Bandeirantes, nós vamos estar executando agora. Já estamos executando as obras da marginal Tietê, que vocês estão vendo aqui, que está uma bagunça lá, todo mundo xingando a Dersa todo dia, mas infelizmente a gente tem que fazer isso. A Bandeirantes vai ser feita também, a partir do ano que vem, uma nova Bandeirantes. Vamos estar também, já está sendo licitado pela Prefeitura de São Paulo, e a Dersa vai também entrar como supervisão desta obra, a nova Roberto Marinho, que vai sair da ponte bonita, lá daquela ponte estaiada da Marginal, ali da Rede Globo, e vai ligar em túnel direto até aqui a Imigrantes. Toda aquela região vai ser passada em túnel, são quase 5 quilômetros de túnel, até chegar na Imigrantes, então, portanto, teremos mais uma ligação com a rodovia do Imigrantes aqui na Roberto Marinho. Temos toda uma série de obras que estão em planejamento, em projetos na região sul, para desassoreamento da região da represa Guarapiranga e da represa Billings. E estamos executando também, a Dersa está executando aqui a Jacupêssego, que é uma perimetral que vai servir, num primeiro momento, de alça do Rodoanel Sul, que termina aqui no município de Mauá. Nós vamos ver tudo isso lá na frente, mais em detalhe. Então, a Jacupêssego tem que ser inaugurada junto com o Rodoanel Sul, porque vai ser a ligação provisória, vamos dizer assim, de Mauá, do Rodoanel Sul, com a Ayrton Senna aqui em cima, passando já por esse trecho que já existe da Jacupêssego, que nós acabamos de interligar lá na Ayrton Senna. Aí está o plano de transporte, diretor de transporte vivo, carregamento das rodovias e acesso à região metropolitana. Foi feito uns estudos para uma estimativa de 2023 dentro da Secretaria de Transporte, e aqui nós temos a previsão de recarregamento de transporte em cada uma dessas rodovias que chegam à região metropolitana de São Paulo. Como vocês podem ver aqui, a Castelo Branco é uma das maiores em termos de carregamento, uma previsão de 224 mil veículos dia no ano de 2023. A Castelo Branco, por quê? Porque ela vem de todo o centro-oeste, Mato Grosso do Sul, e vem dar aqui em São Paulo. O que acontece muito hoje, que nós verificamos quando dos estudos do Rodoanel, é que você tem o caminhoneiro que vem lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Uruguai, ele vem para ir para o norte, nordeste, ou para o Rio de Janeiro, enfim, ele vem até a marginal Pinheiros e sequer, muitas vezes, esse caminhoneiro gasta R$1 aqui na região metropolitana, porque ele passa por aqui, pega a marginal Pinheiros, pega a marginal Tietê, entra na Dutra e vai embora. Só que ele cria para nós um grande problema, são grandes e grandes carretas que criam um grande congestionamento nessa região toda da região metropolitana de São Paulo, que travam diariamente as marginais, e com isso causando grande congestionamento, uma poluição atmosférica violenta, acidentes com caminhões, com motoqueiros, que travam São Paulo o tempo todo. Então, a necessidade do Rodoanel se deu muito em cima disso, de fazer com que nós pudéssemos tirar todo esse carregamento de tráfego pesado. Esse é o principal fundamento do Rodoanel, tirar o tráfego pesado da região metropolitana de São Paulo, fazer com que esse tráfego de passagem tenha uma fluidez maior. Então, o caminhoneiro vai chegar aqui, pegar o Rodoanel e vai sair na Dutra e vai embora. Ou vice-versa, quem vem da Dutra para cá, idem.
Aqui apenas umas telas que mostram mais a capital, o eixo norte-sul dentro da capital e o eixo leste-oeste, que formado aqui pela Radial Leste e a Francisco Morato, e que realmente foram as primeiras perimetrais feitas dentro da capital. E aí começamos, então, a fazer os mini-anéis dentro do município de São Paulo. Em 1930, o anelzinho central, que é esse pequenininho aqui, não tínhamos ainda as marginais. Depois veio o mini-anel central. Aí depois as marginais, Pinheiros e Tietê, em 1970, com o mini-anel viário. Depois o anel viário metropolitano, pegando aqui a região oeste, sudoeste e toda a região do ABCD. E agora, com o rodoanel, a partir de 1998, que se deu início, então, a esse importante empreendimento. Eu trouxe essas 3 telinhas, só para vocês terem uma ideia, que de São Paulo, às vezes a gente tem algumas ambientalistas, alguns setores de sociedade, nós estamos vivendo uma sociedade democrática e as pessoas têm o direito de gostar ou não, criticar ou não os empreendimentos. E tem aqueles que são contra o rodoanel. Nós temos encontrado muitas pessoas contra o rodoanel. Mas São Paulo não é a única metrópole no mundo que está fazendo esses anéis e tem que fazer quanto mais anéis forem necessários. Aqui está o caso de Madrid. Quantos anéis nós temos em Madrid, e com uma extensão de 284 quilômetros de metrô, que é o 6º maior do mundo, e 13.900 quilômetros, que é o 18º no mundo em termos de ferrovia. Londres. O anel, você vê que o anel está a 18 quilômetros do centro de Londres, tem 408 quilômetros, é uma das maiores cidades do mundo, a primeira do mundo em termos de metrô, ferrovia 17,100 quilômetros, é a 16ª do mundo. Roma, na Itália, também tem um anel metropolitano, que é menor, mas é 13 quilômetros do centro. Moscou, 16 quilômetros. Mas você vê que todas essas grandes capitais elas têm os mini-anéis também, como tem São Paulo, e também tem o anel viário metropolitano. São Paulo, essa tela eu gosto muito dela, porque São Paulo mostra a importância da região metropolitana de São Paulo. Nós somos a 4ª maior região metropolitana do mundo. Só perdemos para Tóquio, Cidade do México e Bombaim, com 17,8 milhões. Essa tela precisa atualizar, inclusive o número já aumentou, nós estamos com 19. Essa tela mostra os dados do nosso sistema viário com relação ao tráfego de carga na região metropolitana de São Paulo. Como vocês podem ver, 26% desse tráfego aqui dentro do estado de São Paulo, 12% são do estado de São Paulo para outros estados e vice-versa, que vêm para dentro de São Paulo ou saem de São Paulo. Nós temos um tráfego de passagem aqui de carga de 1% comércio exterior, sentido Baixada Santista, Porto de Santos. 50% do tráfego está dentro da região metropolitana. Produzido, isso aqui é produto produzido dentro da região metropolitana e que tem que sair e receber insumos e matérias-primas dentro da região metropolitana de São Paulo. E um dado importante que nós temos aqui, 3% da região metropolitana vem para o comércio exterior da macrometrópole, aqui para o Porto de Santos, 2% que vem para o Porto de Santos vem do estado de São Paulo, de todo o interior do estado de São Paulo, vem 2% da carga para o Porto de Santos, e esse 1% que vem de outros países, inclusive de outros estados, de outros países da América do Sul, também que vem para o Porto de Santos. Então, e temos 6% que é o tráfego de passagem, que é aquilo que eu disse. Os caminhoneiros que vêm do sul para o norte, vice-versa, passam por São Paulo e sequer gastam R$1 de cafezinho na nossa cidade, na nossa região. Aqui está o Porto de Santos, essa é uma tela tirada do Google, onde mostra a importância aqui da Baixada Santista, Praia Grande, com relação ao contexto da macrometrópole que nós estamos se referindo aqui. Composta por esses municípios, que todos os senhores conhecem. E aqui está, a região metropolitana da Baixada Santista. Como disse o presidente, nós, dentro de pouco tempo, nós não vamos ter mais divisa, mais fronteira entre a região metropolitana de São Paulo, a capital, e a região metropolitana de Santista. Nós vamos estar interligados, nós já estamos tão próximos por conta desses empreendimentos, que daqui a pouco, com o rodoanel, já não vai ter mais nenhum impedimento, ou seja, você daqui da Praia Grande vai até a capital em questão de 20 minutos, ou vice-versa. Então, realmente, a distância estão se encurtando, e com isso traz os benefícios e os malefícios que precisa ser discutido e analisado, tá certo? Então, está aqui os dados da região metropolitana aqui da Baixada Santista, com uma área de
2.422 quilômetros quadrados, aqui não está errado a vírgula, é isso mesmo, tá? E a população de 1.600.000 habitantes, compondo aqui todos os municípios, os 9 municípios que compõem a Baixada Santista. Aqui está a população individual de cada um dos municípios e o PIB também atualizado pelo IBGE de cada um dos municípios da região da Baixada Santista. Isso aqui vai estar disponível para os senhores depois aí, à disposição. Bom, vamos falar agora do Rodoanel. Rodoanel hoje é a maior obra viária, da América Latina. Não existe nenhuma outra obra em execução na América Latina a não ser o Rodoanel. O Rodoanel é uma rodovia de classe 0. Por que classe 0? Uma rodovia que não permite acessos em qualquer lugar. Ela tem acessos estratégicos, licenciados ambientalmente falando, que é para permitir que ela tenha realmente uma grande fluidez de tráfego e ela não fique sendo segregada. Porque quanto mais acesso você coloca numa rodovia, mais você trava o tráfego e cria congestionamentos. Então, o Rodoanel é classe 0. Ela tem estabelecido velocidade diretriz de 120 km, 3 ou 4 faixas por sentido, dependendo da região, canteiro central de 11 metros e acessos controlados. Aqui é uma foto do Rodoanel Oeste, do trevo da Anhanguera, lá na região norte de São Paulo. O Rodoanel tem uma faixa de domínio bastante ampla. Por que essa faixa de domínio bastante ampla? Porque é uma rodovia grande, ela tem um grande fluxo, a previsão de grande fluxo de tráfego para evitar, então, os mínimos impactos de ruídos, enfim, nas comunidades, nas pessoas que estão lindeiras à rodovia. Então, aqui vocês podem ver, essa é a faixa de domínio do Rodoanel, que gira, em média, tem lugares que passa de 200, mas a média geral é de 130 metros de faixa de domínio, com 47,8 metros de pistas, entre pistas, canteiro central e acostamentos. Mas nós temos a necessidade sempre de desapropriar em torno de 130 metros de faixa de domínio, isso aqui tudo é cercado, para justamente você ter uma condição de, futuramente, expansão, se for o caso, e, ao mesmo tempo, de mitigar os impactos de ruídos na região. Trecho oeste, aqui nós temos, em todo o Rodoanel estão previstos 16 intersecções, 16 trevos para acessar o Rodoanel. No trecho oeste nós já temos 7, que é o início lá na Raimundo Pereira de Magalhães, em São Paulo, passando pelo trevo da Bandeirantes, a rodovia do Bandeirantes, a rodovia Anhanguera, a rodovia Castelo Branco, o trevo da Padureira, ali em Carapicuíba, o trevo da Castelo Branco, ali em Barueri, em Barueri, Carapicuíba também, e o trevo da Regi Bittencourt, aqui no município do Embu. E esse é o trecho que nós estamos executando, vai ter um trevo na Imigrantes, um trevo na Via Anchieta e um trevo na Papa João 23, em Mauá, que vai ter uma alça de ligação aqui com Mauá, que nós estamos fazendo, então, a Jacopêssego, que vai ligar aqui na Ayrton Senna. E no trecho leste, que nós já estamos aguardando a licença, já fizemos as audiências públicas, foram 7 audiências públicas durante o mês de julho e agosto, junho e julho, e agora estamos aguardando até o final do ano que o Consema nos dê a licença para já, então, passarmos para o projeto executivo e, provavelmente, se tudo correr bem, a obra do trecho leste começa já em 2010. E, futuramente, o trecho norte, da qual nós estamos fazendo os estudos ambientais, já contratamos a empresa para fazer os estudos ambientais. Nós teremos, então, mais um trevo aqui para o aeroporto de Guarulhos, um trevo na rodovia Fernão Dias, e na Inajar de Souza, que é uma importante avenida de ligação com a Marginal Tietê, e terminando aqui na Raimundo Pereira de Magalhães, com o Rodoanel todo completo, segundo estimativa e planos de cronogramas para 2014, já para a Copa do Mundo. Esse é o desejo do governo. Rodoanel Oeste, 32 quilômetros ele tem, foi construído em 48 meses, levou um bom tempo, foi o primeiro trecho, nós tivemos muitas dificuldades, até por conta de brigas ambientais e Ministério Público embargando, atrapalhando, então realmente foi 48 meses, o início das obras foi em 98 e entrou em operação em outubro de 2002, inaugurado pelo ex-governador Mário Covas. Trecho oeste, algumas fotos do trecho oeste, túneis, acho que quase todos aqui já passaram pelo trecho oeste, então já conhece bem, não é isso? Aqui é um parque das nascentes, pertencente ao município de Cotia, uma represa que foi totalmente preservada, esse parque ele está tombado. Tudo isso aqui foi desapropriado pelo Rodoanel, pelo governo do estado e entregue ao município para preservação ambiental.
Aqui embaixo é uma casa de autistas, não sei se todos estão vendo por causa da mesa, nós tivemos que fazer uma barreira de ruído aqui por conta dessa entidade aí. Trecho sul do Rodoanel, que nós vamos falar e vou abrir as telas para vocês verem. Ele tem 57 km de extensão, mais 4 km de interligação ali na Papa João 23 em Mauá, e início das obras se deu em 2007, em junho de 2007, e deveremos estar entregando, aqui está fevereiro, mas nós, em função do tempo, a chuvarada, nós estamos programando a inauguração do Rodoanel para março agora de 2010. Tá? Entrega desse trecho todo completo. Prazo de execução contratual é de execução 32 meses, apesar de no contrato pode ser, temos até abril, mas nós vamos entregar em março, se Deus quiser. Se o tempo São Pedro colaborar um pouco com a gente também. E o trecho leste, que eu acabei de citar, que nós estamos em fase de aguardar licença para iniciarmos, ele tem 43,5 km de extensão, prazo previsto para 30 meses de obra, custo de obras civis em aproximadamente 2,8 bilhões, início previsto para agora em 2010, segundo semestre provavelmente, e a operação prevista já para 2012, estamos na fase de licenciamento. E, por último, o trecho norte, que ele terá 44 quilômetros de extensão, para alternativas que está no estudo, pode ser que amplie um pouquinho mais ou diminua um pouquinho essa quilometragem, e o início previsto para 2011 e a operação em 2014, estamos na fase de estudos ambientais para licenciamento e projeto. Pois bem, como é que nós estamos conseguindo fazer esse importante empreendimento que é o Rodoanel, que eu disse que é a maior obra da América Latina? Nós temos hoje um processo dentro da Dersa, que é muito importante, tem sido, inclusive, motivo de estudos para muitos universitários da área de administração, de engenharia, que têm vindo à Dersa buscar a informação de como é que nós estamos conseguindo gerenciar aproximadamente 40 mil pessoas que estão envolvidas hoje, 12 mil diretamente, mais 30 e poucas indiretamente na obra do Rodoanel, com 5 consórcios construtores, aproximadamente 70 empresas trabalhando. Então, realmente, é uma massa humana muito grande e nós temos que gerenciar tudo isso de uma forma eficaz, que não percamos aí o controle das coisas. Então, nós temos uma gestão de pessoas que é por agrupamento e equipe, que é uma coisa que nós trabalhamos muito dentro da Dersa. Hoje, nós temos lá dentro da Dersa um núcleo que nós chamamos de MAICADER. O que é MAICADER? É meio ambiente, cadastro, avaliação, desapropriação, engenharia e relações institucionais, que é a minha área. Todos esses órgãos aqui, todas essas gerências e diretorias estão envolvidas na construção do Rodoanel. São o órgão gerencial, são as cabeças pensantes do Rodoanel. Nós, todas as terças-feiras, lá na Dersa, todos os gerentes e os diretores não podem fazer nenhuma agenda fora da Dersa. Nós começamos a nossa reunião às 8 horas da manhã e não temos hora para terminar. Tem terças-feiras que nós saímos 8 da noite, 9 da noite, e às vezes nem saímos para almoçar, comemos na própria sala, porque todos são reunidos em volta de uma mesa e nós discutimos todos os assuntos da obra, desde os mais simples até os mais complexos. Todos estão em volta de uma mesa, e aqui estão todo mundo na mesma mesa, discutindo. Nós já fizemos, até hoje, em 42 meses, 172 reuniões. A última foi agora, no dia 5/10, terça-feira. Então, só para vocês terem uma ideia, que é sistemático. Não pode chover, pode cair feriado prolongado, não tem. Às terças-feiras é reunião de gestão do Rodoanel, todos têm que estar presentes, não tem dor de barriga, não tem nada. Tem que estar lá, não tem férias, não tem feriado, tem que estar lá para poder discutir e cada um assumir as suas responsabilidades dentro do empreendimento. A estrutura do gerenciamento se dá com esse organograma. Nós temos, então, o núcleo do MAICADER, que tem todos os órgãos envolvidos. Daqui nós estamos subordinados à diretoria da Dersa e à Secretaria dos Transportes, lá com o secretário Mauro Arce. Nós temos uma interface direta com todos os municípios por onde passa o Rodoanel, que são esses aqui, Embu, Itapecerica, São Paulo, capital, São Bernardo, Santo André, Mauá e Ribeirão Pires. Os órgãos ambientais do Estado que nos fiscalizam dia e noite no nosso calcanhar, que são a Secretaria do Meio Ambiente, o DPRN, o IBAMA, CETESB, o DUSM, DAIA. As interferências que nós temos no traçado da obra, que são todas essas empresas aqui, que nós estamos permanentemente em contato, principalmente aqui a Petrobras, tivemos que fazer realocação de dutos da Petrobras aqui no alto da Anchieta. Temos um setor todo de apoio gerencial, ambiental e social, através de contratos que nós temos empresas especializadas para nos dar suporte permanentemente, e a interface para a liberação. Todos esses órgãos envolvidos dão liberação de obra para os 5 lotes do Rodoanel,
que tem a liberação das frentes de obra através dos projetos, fiscalização, as licenças, e isso retorna através do monitoramento. Então, esse organograma ele é uma constante na nossa vida. Nós todos lá, desde do gerente ambiental até do gerente social, todos têm que saber o que está acontecendo no Rodoanel. Então, eu não sou engenheiro, eu sou administrador de empresa e economista, mas já hoje posso dizer para vocês que eu sou um engenheiro prático, porque eu conheço bem o processo, justamente por conta que é importante eu conhecer, até para falar sobre o empreendimento e para participar do processo como um todo, porque faz parte da minha área de atuação. Trecho Sul, como eu já disse, ele teve inicialmente um custo de 3,6 bilhões, mas quando nós falamos de empreendimento, gente, aqui dentro do empreendimento está a obra. Nós temos uma diferença entre empreendimento e obra, tá? Eu vou explicar já já. Por quê? O empreendimento é todo o arcabouço financeiro, toda a engenharia financeira existente para fazer o empreendimento que compõe a obra e todas as demais ações que independem somente da obra, tá? Principalmente a questão ambiental. Então, o empreendimento ele foi orçado em 3,6 bilhões, mas já estamos em 4,2 bilhões e acho que fechamos a conta agora, graças a Deus. Prazo de 3 anos de implantação, foram 5 anos para nós conseguirmos a licença desse empreendimento. Foi uma guerra, foi um debate, foi realmente uma luta árdua. Hoje eu encontro por aí, as pessoas falam, Hermes, mas o Rodoanel está atrasado. Realmente está atrasado, porque em 2002, nós só fomos começar o Sul, que terminou o Oeste, nós só fomos começar o Sul em 2007. Foram 5 anos de luta, de debate, foram 500 cópias do EIA-RIMA distribuídas para os órgãos, sociedade, foram 15 audiências públicas. Só no trecho leste nós fizemos 7, essa aqui foram 15. Manifestação do IBAMA, que a princípio não seria necessário, porque o IBAMA só tem que manifestar em empreendimentos da ordem nacional, e no caso do Rodoanel, como é estadual, o IBAMA não precisava, mas o Ministério Público exigiu. Então o IBAMA também tem que dar o pitaco dele aqui e tem que atender às exigências do IBAMA, que é importante isso. E 25%, por que eu falei disso aqui? 25% disso foram custos da obra com gastos ambientais, com situações ambientais que vocês vão ver agora que nós gastamos, que é fora da obra. Então, a obra mesmo estava prevista em 2,5 bilhões, mas elevou-se muito. E os ganhos ambientais equivalentes aos ganhos de transporte e trânsito. Condicionantes e programas ambientais, trecho sul, eu vou mostrar que é importante, como disse o presidente, que é importante a gente mostrar o que está sendo feito, porque falar de sustentabilidade é fácil, mas tem que mostrar o que está sendo feito. Essa é uma tela que mostra que nós tivemos que desmatar. Supressão vegetal é uma palavra bonita, né? Para não falar desmatamento, a gente fala supressão. Mas foram desmatados 212 hectares para poder passar o Rodoanel. Olhando assim, a grosso modo, você fala, meu Deus do céu, foi uma devastação que foi feita. Os ambientalistas que são contra falam isso. O Rodoanel está devastando. Mas, em contrapartida, as exigências ambientais que nos impostas, preservação de 4.925 hectares. Olha a diferença que vocês estão vendo aqui. Onde está esses 4.925? Está na implantação de 4 grandes parques aqui, na região metropolitana, que dá 1.013 hectares, dá mais 2.506 hectares nessas unidades de conservação. Qual é a diferença de parque para unidade de conservação? Quem é ambientalista sabe, mas eu gosto de explicar. Parques são áreas que podem ter acesso das pessoas, como é o caso do Ibirapuera, em São Paulo, tá certo? Unidades de conservação não, são áreas que vão ficar virgens, não podem entrar pessoas, ela é totalmente cercada e ela só serve para pesquisa ambiental. Então, só podem entrar lá pessoas especializadas na área ambiental para pesquisa, como botânico, enfim, pessoal de biologia e tal. Então, nós estamos criando 4 grandes áreas de compensação, de unidades de conservação na capital, ao redor do Rodoanel, mais uma aplicação, recuperação do Parque do Pedroso em Santo André, um Parque Fontes do Ipiranga e o Parque Serra do Mar, aqui do Instituto Florestal, também mais 300 hectares. São áreas que a DESA desapropriou, está cercando tudo com alambrado, e isso é entregue a chave na mão da Prefeitura Municipal, onde a área está. E estamos fazendo um plantio compensatório, e aqui é uma coisa importante, de 1.016 hectares. Esse plantio compensatório é para compensar as 212 hectares de árvores que nós derrubamos. Então, nós vamos plantar 1.016 de novas espécies de árvores da Mata Atlântica. E ainda o IBAMA, como não tinha o que pedir, porque não era a área dele, ele pediu para nós arrumarmos 300 hectares de terra para aldeias indígenas. Então, nós estamos aqui,
3 aldeias indígenas que nós temos que dar 100 hectares para cada uma delas. Inclusive está uma confusão, porque nem eles sabem onde eles querem as aldeias, mas nós estamos com o dinheiro em caixa, aliás, esse dinheiro está depositado na conta do meio ambiente, para pagar esses 300 hectares. Estão 3 aldeias, 2 aqui na região da Serra do Mar, a Crucutu e a Barragem, e uma lá em Anguera, que é na tribo Jaraguá. Isso nós vamos ter que entregar para o IBAMA. Então, aqui é um fluxo, né, dos 212 hectares, temos todas essas ações de preservação, culminando, então, com 5.548 hectares no total, e 4,5 milhões de mudas de plantas nós vamos plantar naqueles 1.000 e poucos hectares, 1.016 hectares de plantio compensatórios. Isso tudo aqui equivale a aproximadamente 35 parques do Ibirapuera, que o Rodanel tem que entregar pronto logo na sua inauguração. Essa tela mostra aqui, então, já a região sudoeste de São Paulo, começando por aqui está a BR-116, esse é o parque do Embu, um parque de 170 e poucos hectares, maior que o Ibirapuera. Esse é o parque do município de Itapecerica da Serra. Por que esses 2 parques? É o único lugar onde o Rodoanel abre em 2 pistas. Em todo o traçado ele vai pista dupla, mas aqui ele abre para abraçar esses 2 parques, porque aqui passa o rio chamado Rio Embu-Mirim, que é o principal afluente da represa do Guarapiranga, que abastece toda a represa do Guarapiranga, que está aqui, ó, esse em preto aqui, a represa do Guarapiranga. Então, é uma área muito degradada, todo o esgoto desses municípios, Embu, Itapecerica, a região do Taboão da Serra, eram jogados aqui, então, essa várzea toda vai preservar o rio para que essa água chegue mais limpa à represa do Guarapiranga. Esse verde mais forte são as unidades de conservação no município de São Paulo, aqui é o município de São Paulo, interligado por esses parques lineares. O que é parque linear? São parques laterais ao Rodoanel, para permitir que o bichinho que está aqui queira andar, ele vem pela mata e vem chegar aqui, ou aqui, vice-versa aqui. Então, são parques... E aqui o Parque do Pedroso de Santo André, e o Parque da Billings, em São Bernardo do Campo, que é para preservar toda a represa Billings, onde está a captação da Sabesp, que fornece água para toda essa região metropolitana. Que nós temos que evitar que essa região aqui possa totalmente ser ocupada nos próximos 10, 15 anos. Daqui nós estamos tirando 57 proprietários com grandes mansões, com heliporto, com pier de barcos, de lanchas aqui para a represa, todos foram desapropriados e essa área todinha aqui vai estar sendo entregue a chave para a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Aqui estão as unidades de conservação em São Paulo, cada uma delas com as suas respectivas quantidades de hectares. O nosso companheiro Eduardo Jorge, secretário do Meio Ambiente de São Paulo, tem sido realmente um batalhador em cima disso. Aqui tem uma ideia do nosso plantio compensatório, que já começou, já estamos há 6 meses fazendo plantio compensatório nas áreas indicadas pela Secretaria do Meio Ambiente. Vamos estar aí reflorestando 2,5 milhões de mudas. Esse é um parque do Embu, onde nós já fizemos, tudo isso aqui é plantio de mudas. Olha aí, tudo isso já foi plantado. Esperamos que em um espaço de 4 ou 5 anos, isso aqui tudo vire uma selva. Esse é o Parque do Embu, e aqui está a várzea do rio Embu-Mirim, que eu citei para os senhores. Aqui está o rio, ó. Daqui nós tiramos toneladas e toneladas de carcaça de veículos, ferro velho, pneus velho, entulho, pneus, lixo, colchões, Fusca, encontramos um Fusca inteiro aí dentro desse rio aí. Aí está a área. Em cada um dos nossos canteiros de obra, nós montamos um viveiro, é um viveiro muito grande. Todas essas espécimes que vocês estão vendo aqui no viveiro, elas foram recolhidas da mata, antes de fazermos a derrubada da mata para entrar o Rodoanel em 2007, foram retirados, catalogados pelo Instituto de Botânica junto conosco. Então, em cada um dos nossos consórcios, nossos canteiros de obra, tem um viveiro grande desse, e essas espécimes vão ser retornadas para as regiões que estão sendo delimitadas para plantio compensatório. Aqui vocês têm uma ideia do impacto da obra. Quando você passa a obra está passando aqui sobre a represa, tá certo? Um braço da represa do Rio Grande, ali em Santo André. E nós temos aqui, então, como vocês podem ver, são cortinas para contenção de resíduos sólidos. Aqui é uma grande escavação de morro, tá certo? E uma obra de arte, que vai passar um viaduto, uma ponte sobre o rio. Esse aqui é o mesmo sistema que a Petrobras usa para contenção de óleo em alto mar. São boias, né, com uma cortina de contenção, com bidim, e com peso que vai no fundo da represa. Então aquela cortina ela retém todo o carreamento de resíduos sólidos de terra, de chuva, de enxurrada, que vai para a represa. Fica sedimentado aqui, teve uma aqui que rompeu, nós fazemos outra lá. Depois isso aqui tudo é dragado
vai ser dragado, uma grande parte já foi, essa obra aqui praticamente está quase pronta já. Nós dragamos tudo isso para que a represa não fique assoreada, ou seja, não há possibilidade nenhuma de assoreamento. Às vezes vocês podem ver nas manchetes da Folha, Estadão, pessoal reclamando, pessoas de oposição aí, partidos de oposição, metendo pau que nós estamos assoreando. Não é verdade. Nós temos levado sistematicamente os ambientalistas para ver isso de perto. Não é a foto, não é lá no local para ver, quem quiser ver, nós temos lá um sistema de levar pessoas para visitar o Rodoanel. Quiserem, um conjunto de pessoas que quiserem ir, nós nos prontificamos a levá-los. Aí está a contenção aqui, tudo já gramado, tá certo? A obra de arte sobre o braço da represa, e aqui a contenção, você pode ver a turbidez da água diferente, aqui é o natural e aqui é o que veio de sujeira, quando chove, escorre para cá, isso aqui tudo é contido aqui. Então não há perigo de contaminação da represa em hipótese alguma. Olha aqui, tinha uma primeira que não venceu, fizemos já uma segunda, está segurando, já estamos limpando isso aqui, a obra de arte praticamente está quase pronta nesse trecho aqui em Santo André. Aqui, para vocês terem uma ideia, todos os nossos taludes, eles foram um sistema de engenharia que já foram sendo escavados e já protegidos com essa gramínea aqui. Pela primeira vez, nós estamos implantando agora no nosso sistema, não é placa de grama mais, agora é um gel, é uma massa, que é uma espécie de um gel, é um produto químico que vai num compressor, numa pistola de compressor, com as sementinhas dentro. Isso é jateado no barranco, jateado, esse gel é para manter a umidade, em 10 dias a grama já pega e fica desse jeito assim, ó, tá? Coisa inédita, para não ter mais aquele negócio de graminha, de você ficar plantando plaquinha por plaquinha, colocando estaquinha para segurar, não, tá? Agora é tudo assim, é jateado por um compressor. E já sendo feitas canaletas de escoamento das águas pluviais que caem aqui, para que a obra fique realmente protegida e você não contamine a represa. Lá em cima está a represa, que ela passa aqui embaixo. Olha a obra aqui já. Entendeu? E também com barreiras corta-fogo, que já está sendo feita em todos os taludes, justamente para evitar os problemas dos futuros acidentes que eventualmente possam acontecer. Passagem de fauna. Em todo o Rodoanel nós temos 64 passagens de fauna. Exigência ambiental. E são mini túneis por baixo do Rodoanel para que o macaquinho, a oncinha, enfim, o animalzinho que queira passar de um lado para o outro da floresta, ele possa ter uma passagem por baixo, sem ter perigo de passar por cima da pista e ser atropelado. Tá? Proteção de nascentes é outra preocupação fundamental, o presidente abordou essa questão na fala dele. Como vocês podem ver, aqui está o pavimento, o Rodoanel aqui em cima, e aqui embaixo nós temos uma nascente, vamos supor, tá? Isso é uma exemplificação. O que é feito? É feita uma tubulação de concreto aqui, com toda uma camada de pedrisco, de vários tipos de pedra, em cima da nascente do olho d'água, ela nascia aqui, e é feita toda uma caixa de concreto, e essa nascente ela é canalizada para cá, para fora da faixa de domínio do Rodoanel. E nós, então, fazemos o aterro por cima disso, tá certo? E aí, em cima do aterro, fazemos a pista. Isso é uma coisa que é inédita, por quê? Porque se nós fizermos aterrar tudo isso aqui, simplesmente não fazer isso, aterrar tudo isso aqui, ao longo dos anos, o Rodoanel vai cair, a pista vai cair, vai surgir um problema, porque a nascente, não se mata a nascente vai estar lá, meio cambaleando, mas ela vai estar... A água, vocês sabem, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E uma hora vai furar. Então, nós canalizamos todas essas águas para fora, e isso tem sido uma coisa inédita, elogiada realmente pela Secretaria do Meio Ambiente. São centenas e centenas de situações como essa daqui. Essa aqui também são uma caixa de retenção de líquidos derramados. Ao longo da rodovia, nós temos essas caixas de retenções com capacidade para 50 mil litros. Isso aqui, em alguns trechos da rodovia, tem uma canalização especial. Eventualmente, vamos supor que um caminhão de ácido sulfúrico tombe na rodovia, e esse ácido vaze na rodovia, ele será canalizado, automaticamente as sarjetas da rodovia vão jogar esse ácido que vão cair dentro dessas caixas, vão reter todo esse material, e ele não vai sair para fora, para a mata ou para os cursos d'água. E depois a brigada de socorro, de incêndio, enfim, vem e as empresas vêm e recolhem esse material. Isso é um projeto fenomenal, depois se pudermos até mostrar um filme que nós temos aí, vocês vão ver como é que funciona isso. Então, para evitar justamente, porque como o Rodoanel passa nas margens da represa Billings, um eventual tombamento de um produto químico desse pode comprometer significativamente o manancial. Aqui são barreiras provisórias que foram implantadas no início da obra para proteger os córregos e os cursos d'água que vão para a represa, com barreiras de contenção, com gabiões, para evitar que essa água suja percorra por dentro das matas e vão atingir os córregos afluentes. Aí está, para vocês terem ver, todas as proteções feitas aqui, braço da represa, todas elas com cortinas e proteções
quando tem grandes escavações, para evitar que esse barro todo corra para dentro da represa. Isso aqui depois é feita a limpeza, gramado de gramínea, faz o desassoreamento desse ponto e volta a ficar normal aqui também. Olha. Idem, proteção para que essa terra toda, esse barro todo não desça para a floresta. Tem todo esse controle com cortinamento. A idem, barreiras contendo, lá, o braço da represa Billings. Então, essas paredões aqui segura toda a sujeira e passa por baixo aqui pelas pedras somente a água limpa. Aqui, para vocês terem uma ideia, município de Santo André, aqui está a Anchieta, aquela ponte da Anchieta sobre a Billings, e a estação de captação da Sabesp, que capta a água da Billings aqui, que trata para a região metropolitana. O Rodoanel não tem nenhum vale de montanha aterrado. Nós temos aqui uma infinidade de obras de arte, como vocês estão vendo aqui, porque antigamente em obras rodoviárias o que era comum? Você escavar um morro, levar essa terra para a parte de baixo, aterrar tudo e a rodovia caminharia em terra, geralmente em terra. O Rodoanel não tem nenhum caso desse. Todos os vales, onde tem cursos d'água, braços de represa, todos eles passam com obra de arte, tudo com ponte ou viadutos. Tá? Aqui é um pátio de vigas, onde as vigas são feitas para lançar sobre aquela ponte ali. Aqui está o bairro de Santo André, região de Borda do Campo, também no braço da represa, a Anchieta está lá em cima. Esses são todos os órgãos que estão nos auxiliando diretamente, tá? São contratados pela Dersa para nos auxiliar, são órgãos de renome do Estado e órgãos internacionais que nos auxiliam no monitoramento de todas as ações que nós fazemos com relatórios semanais de todas as ações. Se alguma coisa estiver errada, eles nos apontam e a gente tem que corrigir imediatamente. Aqui os nossos veterinários, temos uma equipe de veterinário bastante grande, que percorreram todo o Rodoanel antes de tirar qualquer planta, qualquer árvore, eles entraram nas matas na frente, recolhendo os bichos, animais que estavam naquela região que nós íamos desmatar. Antes de entrar qualquer trator, qualquer máquina, motosserra, esse pessoal entrou e resgatou. Tem um catálogo imenso de animais que foram resgatados ao longo do traçado do Rodoanel. Lacarto, aqui é uma ninhada de preás encontrada, que a mãe abandonou o ninho quando chegaram perto, os recolheram, depois foi tratado, foi cuidado. Tem bicho preguiça. Essa aqui são plantas, espécimes retiradas também. Essa espécime nós colocamos aqui pelo seguinte: essa Tillandsia linearis é uma broméliazinha, muito linda, pequenininha, uma plantinha desse tamanho, mas ela era considerada, 40 anos que o Instituto de Botânica de São Paulo não se via falar dela mais. Ela era considerada extinta e os biólogos encontraram no traçado do Rodoanel, lá no município do Embu. Então foram resgatadas todas as espécies encontradas na região e o botânico levou para o Instituto e está reproduzindo elas lá em cativeiro no Instituto Botânico. Isso aqui foi, inclusive, matéria da National Geographic nos Estados Unidos. Aí está os viveiros em outros lotes, com as espécimes, orquídeas, palmeiras que foram recolhidas da mata. Essas são boias que ficam na represa Billings. Nós tivemos que comprar um software americano que custou $4 milhões para entregar para a CETESB, para fazer o monitoramento online das águas da represa Billings, onde nós íamos fazer a ponte. Dá licença. Nesse traçado aqui, onde passa a ponte, vocês vão ver que ela já está quase pronta, e ao cravar as estacas, nós vamos mexer com a Billings. A Billings, como vocês sabem, não é uma represa natural, ela foi formada na década de 30, década de 40, e ela tem, no fundo, muitos metais pesados. Então, toda vez que você crava uma estaca, você revolve aquele lodo do fundo e isso contamina mais as águas. Então, essas sondas é para monitorar isso. Quando nós estávamos cravando estaca, dava esse probleminha, o alerta soava, tínhamos que parar e esperar sedimentar para poder fazer o trabalho. Órgãos que nos fiscalizam diretamente, que nós temos que prestar conta por relatórios mensais e bimestrais, que é o CPRN, o DUSM e a Polícia Ambiental. Por conta das compensações, o governador entregou agora, 4 meses atrás, 5,8 milhões de reais em equipamentos para a Polícia Ambiental que vão fiscalizar a represa Billings e a região de mananciais da Mata Atlântica com esses veículos aqui especiais, lanchas, motos.
Então, câmeras, notebook, GPS, para que eles possam fazer o trabalho deles. E estamos construindo 2 sedes para a Polícia Ambiental. Uma no Embu e a outra aqui em São Bernardo, próximo da Represa Bires, na Anchieta. 2 grandes sedes que vai servir de ponto de apoio da Polícia Ambiental. São recuperação de vias públicas nos municípios onde nós fizemos a obra. Onde passa a obra, cria um impacto, cria transtornos, então a gente danifica, muito caminhões pesados, máquinas, danifica algumas ruas da cidade. Então o nosso compromisso com os municípios é de recuperar essas vias. Então, vocês estão vendo aqui vias do trecho oeste que já foram recuperadas, são exemplos. Essa era a via, ó, como ela ficou depois de pronto. Feito tudo isso pela Dersa. Passagens de pedestre em todo o Rodoanel, nós temos aqui no trecho 6 passarelas, 13 viadutos, e aqui no Rodoanel Sul, implantação de mais 3 novas passarelas, manutenção de 5 existentes e 48 viadutos para veículos e pedestres sobre o Rodoanel. Aqui está as baias para cargas perigosas, eventualmente um caminhão que tenha problemas na rodovia com cargas perigosas, ele é realmente direcionado para essas baias, onde ele fica estacionado, e a partir daqui é feita toda a drenagem do caminhão, se o caminhão eventualmente quebrar, ou se ele tombar, ele precisa ser removido até essa baia, e aqui estão as caixas que começam a receber esse líquido eventualmente derramado na rodovia. Isso é lá no trecho oeste existente, também está existindo no trecho sul. Esses são os ralos ao longo da rodovia, que captam essas águas, esses materiais perigosos e vão para aquelas caixas lá. Gestão da desapropriação. Nós fizemos, eu acho que é importante aqui, pessoal de Cresce e de imobiliária, saber como é que foi feita a questão das desapropriações. As desapropriações, nós fizemos, então, primeiro um cadastro, a partir do levantamento físico de identificação de todos os proprietários, a partir da planta genérica de valores e a partir do cadastro das prefeituras, as matrículas, tanto para residenciais, comerciais, como fundo de comércio, e fizemos, então, toda uma avaliação, a partir da planta genérica de valores, foram determinados os valores de mercado. Uma empresa especializada em peritos de avaliação foi contratada pela Dersa, e foi feita a avaliação de cada um dos imóveis que estavam no nosso traçado, que precisava ser desapropriado. A partir daí, montamos uma equipe de 40 e poucos advogados na Dersa, que iniciaram o processo de negociação. Grande parte, 90 e poucos, 95% das desapropriações da Dersa foram feitas de formas amigáveis. Por quê? Porque eles foram muito bem avaliados. Quem teve aqui algum cliente que eventualmente foi desapropriado sabe do que eu estou falando. Foram muito bem avaliados e receberam realmente à vista o valor da sua propriedade. Tivemos apenas 5% que foi para a questão de embate judicial. Então, aqui está o organograma, como é que é feito, né? As equipes de negociações, o proprietário, ele traz a sua documentação, e aí nos dá a emissão, nos dá a emissão de posse, e nós liberávamos a área para frente de obras. Desapropriação que foi para jurídico, então teve as grandes áreas, passou pelo departamento jurídico, proprietário, e aí tivemos também a emissão de posse e a liberação das áreas. É um processo dinâmico em que nós tivemos um grande sucesso realmente nas desapropriações. Aqui está uma tela que mostra que nós desapropriamos um total de 1.813 propriedades para o Rodoanel Sul, num total de 31.015 milhões de metros quadrados, e para um custo de 592.617 só de desapropriações, quase R$500 bilhão para desapropriações, para vocês verem como é que é complicado fazer um empreendimento desse porte. Exatamente. Não, o valor da obra é 2 bilhões e pouco, mas, vamos dizer assim, 1/4 do valor da obra está aí nas desapropriações. Gestão do reassentamento. Aí nós tivemos um problema, que todos vocês sabem, não dá para fazer um empreendimento desse, falando em sustentabilidade, pensando só no meio ambiente. Mas o meio ambiente também tem que pensar no ser humano, no homem que vive em torno do empreendimento. E nós temos, ao longo do Rodoanel, muitas favelas, tivemos muitas favelas, muitas áreas livres que eram invadidas, 30, 40 anos de conjuntos de moradores que estavam lá, e nós tínhamos que removê-los, eles não são proprietários, eles estão em áreas públicas. Então tivemos que criar toda uma estrutura de reassentamento, que nós chamamos lá na DERS, nós temos um departamento exclusivo para isso, para garantir a recomposição da qualidade de vida dessas famílias que residiam lá, minimizar os impactos negativos na vida deles e restaurar ou melhorar suas atividades e condições dignas de vida. Tá? Então, foi todo um trabalho executado,
que nós fizemos toda uma equipe, contratamos uma empresa de assessoria social, que nos atendeu com uma centena de assistentes sociais, fizemos um mapeamento dos núcleos, um plano de atendimento para indenização ou unidade habitacional, a escolha do morador, e geramos vários programas e monitoramos todas essas ações através dos moradores. Como é que foi feito isso? Aquele morador daquela moradia simples, ele teve duas opções. Ou a gente pagava a moradia dele em dinheiro à vista, e ele nos entregava a moradia, nós demolíamos e ele ia embora para onde ele quiser, comprar, ou voltar para a terra, para onde ele quisesse. Ou nós dávamos uma unidade habitacional do CDHU quitada, com escritura registrada e chaves na mão. Então, desse total, 52% resolveram receber o dinheiro e ir embora. Se foram comprar em outro lugar, ou se foram embora, não sabemos. E 46% resolveram aceitar uma unidade habitacional fornecida por nós, pelo CDHU. Como é que nós fizemos para poder atender rapidamente esse pessoal? Então, ele aceitava o dinheiro, nos dava a moradia dele, a gente já demolia, pagava, demolia e ele ia embora. Os que aceitaram a unidade habitacional, nós pagamos aluguel durante 1 ano e meio, R$ 450 de aluguel por mês, depositados na conta da esposa ou do marido na Caixa Econômica Estadual, e ele alugou um imóvel na região, e nós pagamos aluguel até que o CDHU produzisse as unidades que nós precisávamos. Tá? Então, é mais ou menos isso que eu expliquei para vocês, essas telas. Vocês vão ver aqui, ó, uma favela, essa aqui é uma grande favela, onde o Rodoanel passou. Aqui está o exemplo da área afetada. Tudo isso aqui foi desapropriado, tivemos que tirar todos esses moradores daqui. E aí está, tivemos que... Está vendo? Essa é a favela que estava aqui, nesse ponto. Moradia de baixa renda, né? A gente fala favela por força de expressão, mas é moradia de baixa renda, em áreas invadidas, vamos dizer assim. Moradia atual, e ele passou para essa moradia alugada, tá vendo? Esse aqui nós pagamos essas moradias todas para eles. Quem optou por receber um apartamento, em troca dessa moradia, ele ganhou um apartamento novinho, com escritura e chave na mão. É uma coisa inédita, realmente, que as pessoas ficam abismadas. Sabe quanto custa um apartamento para nós, CDHU? R$ 62 mil. Esse barraquinho aqui custou R$ 62 mil. Ele já está morando num apartamento que vocês vão ver agora. Aí, ó, um aluguel provisório, que ele foi para esta casa. E esses são a unidade que nós entregamos para eles, esses apartamentos que nós entregamos para esse pessoal aí, olha. Esta é a planta do apartamento, 2 dormitórios, sala, copa, cozinha, banheiro dentro. Olha aí, o acabamento do apartamento. Aí estão as famílias que foram atendidas nesse caso. O rapaz está recebendo aluguel aqui no banco. Olha lá está. Entrega das chaves dos apartamentos, e agora, no dia 18, dia 20, agora desse mês, o governador vai entregar as escrituras, porque eles já estão morando, mas não receberam as escrituras, por conta do Habits, lá em São Bernardo. Esse aqui é um conjunto de São Bernardo, teve problema lá do Habits, então nós estamos, agora vamos entregar as escrituras para eles, mas já estão morando há 2 meses nos apartamentos. Fizemos a mudança deles também, botamos caminhão, tudo à nossa disposição, tudo por nossas expensas, para mudá-los, tanto para o aluguel, como do aluguel para o apartamento. Já estou acabando, viu, gente? Só mais umas 2 horas eu termino. Esses são imóveis ao longo do Rodoanel, tem muitos bairros simples, na verdade. São proprietários de bairros simples, mas com casas construídas sem alicerce, sem estrutura, sem baldrames. Então, quando você passa um caminhão de 30 toneladas na porta da casa dele, na rua, tripida tudo, então há muita rachadura. Nós temos um seguro e uma empresa contratada que vai. Todas as reclamações, a minha casa está rachando por causa do Rodoanel. Vai os engenheiros lá, faz o laudo, comprovado que foi por nós, a empresa entra e faz a reforma total do imóvel. Tá? Se precisar demolir e fazer outro, nós fazemos. Aqui é um exemplo de comprometimento que nós temos com as pessoas que estão próximo da obra, que não foram desapropriados, não havia necessidade, mas sofreram danos, e nós reformamos a casa e pintamos. Tivemos problemas com 2 escolas em São Bernardo. O Rodoanel passou, por incrível que pareça, em cima dessas 2 escolas aí. Aqui, ó, passou bem aqui o Rodoanel. Tá? Passou aqui, em cima das 2 escolas. Aqui é uma escola municipal, do município de São Bernardo, e uma escola do Estado, com quadra da escola. O que nós fizemos? Fizemos num prazo de 6 meses, de julho a fevereiro, janeiro, porque o ano letivo começava em fevereiro, nós fizemos em 7 meses, 2 escolas novas para a comunidade, a escolha da comunidade. E aqui estão as 2 escolas velhas, Rodoanel passou aqui,
esse bairro aqui que era atendido por essas escolas. Os moradores escolheram esse terreno e esse terreno. Nós fomos lá, compramos 2 terrenos e construímos essas 2 escolas. Essa escola estadual nova, inaugurada em fevereiro deste ano, já o ano letivo, com quadras, casa de zelador, com um elevador de acessibilidades, banheiros especiais para acessibilidade de deficientes, de necessidades especiais, e essa escola antiga municipal e a escola nova municipal, idem. Inclusive mobiliada. Nós demos mobiliada com computadores, mesas novas de professores, armários, tudo novo. Convênios, estabelecemos convênio com todos os municípios por onde passou o Rodoanel para obras de mitigações. Estamos fazendo várias obras. Amanhã o governador estará em Ribeirão Pires e dando ordem de serviço para uma obra de um bairro de Ribeirão Pires por conta das mitigações do Rodoanel. Fizemos viveiro em cada um dos municípios, estamos implantando um viveiro em cada um dos municípios para educação ambiental, formação de mudas, e dessas mudinhas também vão para o Rodoanel, e envolvemos também a população local desses municípios nos projetos, e essas pessoas foram contratadas, esses jovens foram contratados por nós, através do consórcio contratado para fazer esse trabalho. Bom, aqui agora eu vou rapidamente, vocês vão ter paciência, são 530 slides, acho que dá 1h30, mas vocês tenham paciência, eu vou passar para vocês verem como é que está o Rodoanel exatamente no dia 5/10. Foi feito agora um voo de helicóptero dia 5/10, tá certo? Trecho sul, ponte sobre a represa Bines, aquela ponte que eu falei para vocês, que nós tivemos que fazer a sonda lá para monitoramento. Ela está com 98% concluída. Uma já está, daqui a pouco já vamos estar caminhando por cima dela, e a outra estamos fechando até fevereiro, se Deus quiser. Aí está ela, a ponte. Essa é uma obra de engenharia, essa que o presidente se referiu como uma novidade na engenharia. Vou mostrar para vocês por quê. Tá? Cada estaca dessa daqui, ela pesa aproximadamente 40 toneladas, cada filete desse aqui, e ele tem, em média, 50 a 60 metros de profundidade. Eles foram cravados aqui, foi feita uma obra naval para fazer isso, as barcaças que foram construídas para poder cravar essas estacas no fundo da represa, para depois fazermos essa sapata, para em cima da sapata fazer os pilares da ponte. Foi realmente uma mobilização imensa de operários para fazer isso daí. Aí é o sistema construtivo dela. Tá? Os pilares aqui, os palitos, que a gente chama, de 50, 60, 70 metros de profundidade, em cada um para fazer as sapatas, para depois dar sequência aos pilares. Aí esse é o sistema, olha lá, a barcaça cravando palito na água, aí depois feita a sapata em cima, os pilares, e aí as aduelas, que essas aduelas aqui pesam 80 toneladas, cada gominho desse, 80 toneladas foram feitos no chão e foram elevados até lá em cima para colar lá em cima. Isso é um sistema de balanço sucessivo por aduelas. E aí tá, foi feito isso. Ó. Cada gominho desse foi elevado para fechar lá em cima. Esse é o cronograma nosso, o oeste que já está funcionando, o sul estava para fevereiro, mas vai ser março de 2010, o leste para 2012, o norte para maio aí de 2014, antes da Copa do Mundo, esperamos, se Deus quiser. Faltam hoje, nós temos em todos os andares da Dersa, em todos os nossos canteiros de obra, tudo que você vir de Dersa por aí, vocês vão encontrar uma plaquinha dessa daqui, e cada dia tem um funcionário responsável para diminuir o dia aqui. Hoje, exatamente hoje, faltam 171 dias, já foi o dia também, amanhã já é 170 dias para a inauguração do Rodoanel, que vai se dar dia 27 de março de 2010, às 13h45, porque o governador ele dorme até 11 horas e ele só faz inauguração depois do meio-dia. Mas não é verdade, eu estava falando para o presidente aqui, é que o nosso governador, ele trabalha até às 5 horas da madrugada. 5 horas da madrugada, todos os dias, e ele vai dormir exatamente esse horário e levanta por volta de 10h30, 11 horas. Tem assessores que ficam de cabelo em pé, porque ele liga 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã para casa do assessor, do secretário, para pedir informações de algumas coisas que ele está fazendo no Palácio. Então é por isso que é marcado para as 13h45 da tarde. É uma brincadeira que a gente faz com o próprio governador, tá, gente? Senão eu perco meu emprego, né? Então aí, vamos lá, 500 slides para você, em 1h30 eu passo, tá bom? Lá em cima, vocês estão vendo, são 5 lotes. Nós estamos exatamente no município do Imbu, Parque do Imbu, aí, onde a pista abre em 2. Tá certo? Aí nós estamos na pista interna. Vocês vão ver que tem áreas que já estão sendo pavimentadas. Algumas ainda estão na fase de escavação, porque deu pedra.
Aí nós estamos no município de Itapecerica da Serra. Nós estamos vindo do Embu para cá, tá? Sentido Mauá, Ribeirão Pires e Santo André. Esse rodoanel tem trecho que é em asfalto, que a gente chama de pavimento flexível, e trechos em concreto, que a gente chama de pavimento rígido. Aí já estamos terminando Itapecerica da Serra. Onde está aquele... Ali já vai entrar no município de São Paulo. Essa ponte é a represa do Guarapiranga, já está pronta. Eu vou falar. Já estamos fazendo as praças de pedágio também. Eu esqueci da praça de pedágio. Oi? Pelo Estado, não recupera, não. Eu vou explicar para vocês, já, peraí. Não. Vou explicar qual é a engenharia financeira para fazer essa obra. Essa é a ponte grande, da represa Billings, que eu mostrei para vocês, tá? Já estamos no município de São Bernardo, já vamos aí a Billings, essa é a ponte menor, essa é a ponte maior, a grandona, que eu mostrei lá o sistema construtivo dela. Ela tem 1.700, quase 1.800 metros, quase 2 quilômetros, em cada uma das pontes, são 2 pontes. São tantos números que a gente já arredonda, porque senão a gente erra, não dá para gravar tudo. Aí a Imigrantes, acabamos de passar por cima da Imigrantes. Agora vamos passar sobre a Anchieta, esse é o trevo da Anchieta, já é um trevo invertido. Aí Anchieta. Aí estamos no município de São Bernardo ainda, já entrando em Santo André. Vocês podem ver que nenhum vale foi aterrado, todos eles com obra de arte. Olha, vocês podem notar que não tem aterros. Toda essa terra que foi tirada dos taludes foram para áreas licenciadas, que a gente chama de DME, botaforas. Foram aterradas essas áreas e todo feito um replantio compensatório depois. Aí estamos chegando já no município de Mauá, e é Ribeirão Pires. Como vocês podem ver, tem trechos que está mais adiantado, outros menos, em função da similaridade da região, né, do tipo de solo que nós encontramos pelo caminho para fazer. Já aparece, você vê o plantio compensatório em cima, tudo já não está sendo feito. E aí é o final já dele lá em Mauá, na Avenida Papa João 23, que dali para frente nós já estamos em obra fazendo a ligação com a Papa João 23, que vai ser duplicada, e com a Jaco Pêssego. Pode desligar, Richard. Como vocês viram aí, esse grande empreendimento, nós temos que levar em consideração o seguinte: é uma obra de significativa importância para a região metropolitana de São Paulo, mas é uma obra que nos traz algumas reflexões. Ela foi concebida para desviar da região metropolitana o tráfego de passagem, e ao ser concebida foi pensado também, primeiro, na questão do tráfego de passagem, segundo, na questão da ordenação da ocupação urbana que se dava na região metropolitana de São Paulo, principalmente nos mananciais como Guarapiranga e Billings, onde ao longo das últimas 2 décadas houve um avanço muito grande de especulação imobiliária, de venda de lotes irregulares, que fez com que grandes comunidades de baixa renda avançassem sobre os mananciais. Na região ali da Guarapiranga, principalmente, nós temos lá uma favela chamada Cantinho do Céu, que está realmente dentro da represa do Guarapiranga, que é um importante manancial para todos nós da região metropolitana de São Paulo.
E a Billings estava acontecendo a mesma coisa. Então, o Rodoanel, aonde ele passa, a partir de agora, ele vai inibir que haja uma expansão urbana para cima da área dos mananciais, como vocês viram na região ali do Riacho Grande e da represa Billings. Outro ponto importante, a questão ambiental, que nós tivemos que fazer todo um investimento de alto custo para mitigar e para fazer com que pudéssemos compensar a implantação de um empreendimento desse numa área de mananciais. E também levar em consideração a questão econômica, estratégica econômica da nossa região metropolitana. Eu costumo dizer para as pessoas onde eu falo o seguinte: o que faz nós projetarmos um processo, uma dinâmica do nosso negócio, qualquer que seja ele, é uma questão de atitude, de visão, e que as pessoas precisam analisar. É importante conhecer esse empreendimento, por quê? Em relação à Praia Grande, por que nós estamos aqui, como o presidente que bem colocou, vindo falar para vocês na Praia Grande sobre o Rodoanel? Para vir lá do município de Itapevi, Grande São Paulo, Embu, Mairinque, Alumínio, Sorocaba, Botucatu, Bauru, para chegar aqui na Baixada Santista, via Praia Grande, hoje você vem tranquilo pelas rodovias até chegar na capital, na Marginal, depois você tem que enfrentar grandes congestionamentos na Marginal, depois grandes congestionamentos na Bandeirantes, grandes congestionamentos na Imigrantes para você chegar no pedágio, são filas quilométricas no pedágio, tanto da Anchieta como da Imigrantes, para você chegar na Baixada Santista. Com o Rodoanel, nós vamos ter pelo menos 30% de tempo a menos de tráfego de viagem. Ou seja, a pessoa que está lá, em qualquer cidade do interior de São Paulo, ele vai chegar no Rodoanel, pelo Rodoanel ele acessa a Baixada Santista e a Praia Grande de uma forma muito mais rápida. E vice-versa a mesma coisa. Para aqueles que não têm necessidade de ir na capital ou que precisam ir para qualquer município do interior de São Paulo, hoje, quem sai daqui tem que passar pela capital. Tem que passar necessariamente pela Bandeirantes, pelas marginais, quer seja para ir para o norte ou para o sul. Com o Rodoanel não vai mais precisar isso. Só que, aquilo que o presidente acabou de colocar aqui, tem benefícios, mas tem também, cada situação tem os prós e os contras. Temos que avaliar e buscar a oportunidade e tirar dessa situação aquilo que nos é melhor favoravelmente e lutar por aquilo que não nos é favoravelmente. Então, quando a gente fala do Rodoanel, das oportunidades que ele realmente traz melhoria no tráfego em São Paulo, aliado a outras obras que são importantes, que estão sendo investidas no governo do Estado em São Paulo, como a questão do transporte urbano, porque você não pode só pensar no transporte por rodovias, você tem que pensar no transporte urbano, principalmente da massa urbana, que tem que se deslocar para trabalhar de um lugar para o outro, e isso está sendo pensado pelo governo do Estado. Ao longo desses próximos 10 anos, estarão sendo investidos ao todo, entre o Rodoanel e as principais obras viárias, 21 bilhões de reais em São Paulo. E também 20 bilhões de reais, 20 e poucos, quase 21 bilhões de reais, em metrô, em transporte urbano. Só que o transporte urbano ele leva um pouco mais de tempo para ser produzido, para aparecer o trabalho e o resultado dele. O transporte rodoviário é melhor, é mais rápido. Infelizmente, nós vivemos 2, 3 décadas em que se privilegiou a questão do transporte de pessoas por veículos e transporte de carga por caminhões. Nós deixamos sucatear a nossa malha ferroviária, que seria ideal hoje, se nós começássemos, os próximos governos, comecem a pensar na questão da implementação de projetos ferroviários para grandes metrópoles e para todo o estado de São Paulo. Porque realmente o futuro preocupa. Porque me perguntam às vezes, o Rodoanel vai resolver o problema? Não, não vai. O Rodoanel vai tirar o tráfego de carga de passagem da região metropolitana. Ele não resolve o problema de congestionamento de veículos, porque nós temos 600 mil veículos novos por mês sendo registrados, emplacados em São Paulo. Quer dizer, as pessoas cada vez mais estão comprando carros novos, tá certo? Ainda tem uma frota bastante antiga, sucateada, que também atrapalha. E nós não temos fim a essa situação. Falávamos aqui agora, que as 2 últimas gerações dos nossos filhos aí de 20, 25 anos, eles estão acostumados a andar de carro. Não é difícil você conseguir fazer essa geração, deixar o carro na garagem para ir trabalhar de ônibus ou de metrô. Então, precisamos, na Baixada Santista, precisa discutir a questão do metrô, do transporte sobre trilhos, questão dos grandes eixos de transporte urbano sobre pneus. Então, isso tudo tem que começar a se pensar, e nós que somos a sociedade, vocês, eu, temos que começar a discutir isso nos nossos fóruns, quer seja numa entidade como essa, que é um importante fórum, quer seja em outras entidades, para começarmos a levar aos nossos governantes posições e propostas que a gente possa realmente mudar esse futuro que se avizinha aí.
certo? O Rodoanel vai melhorar muito a questão do ar na região metropolitana. Os estudos mostram que deverá diminuir em aproximadamente 27% a 28% a emissão de gases, por conta desses grandes congestionamentos que nós temos nas marginais. Hoje, marginal é todo dia, totalmente parada. O Rodoanel vai melhorar muito significativamente, principalmente na Bandeirantes, num primeiro momento o Rodoanel Sul, e quando tiver o leste, e aí sim você vai ter leste e norte de São Paulo, e depois, finalmente, com o Rodoanel trecho norte. Tá? Estamos construindo as praças de pedágio já junto com o trecho sul. Por quê? Como é que foi feita a engenharia para construir o trecho sul? Num primeiro momento, o governo do estado assumiu o ônus de fazer o trecho sul sozinho. Mas sabíamos que depois, no segundo momento, já estávamos com a obra contratada, inclusive, houve um entendimento do governador José Serra com o atual presidente da República e o governo federal resolveu entrar com uma parceria na obra. Felizmente, isso ajudou bastante. Hoje, do total do Rodoanel, 1/3, vamos dizer, 1/4 do Rodoanel é obra do dinheiro do PAC, do governo federal. No trecho oeste, que ele estava sobre a coordenação da DERSA, sobre a responsabilidade da DERSA, ele foi concessionado no ano passado, então foi aplicado, junto a mais o dinheiro do Tesouro do Estado, foi aplicado para a construção do trecho sul. O trecho sul vai ser inaugurado, nós vamos estar operando ele por um período aí de poucos meses, mas o governo já vai preparar depois a concessão do trecho sul e, com certeza, com o recurso da concessão do trecho sul, será utilizado o dinheiro para fazer o trecho leste. Não há outro meio de fazer isso, tá certo? Grande parte da população não tem nem sequer veículos. Então, nós temos que... Eu uso, então eu acho que é justo eu pagar. O pedágio do Rodoanel Oeste é R$ 1,26, é muito pequeno. E o do Sul será na mesma proporção, porque agora as concessões são pela menor tarifa, tá certo? E mais o spread da outorga. Então, tenho certeza que o trecho Sul também terá uma tarifa tão pequena que eu duvido que alguém vai fugir do pedágio da rodovia, passando por congestionamento no centro da cidade, para evitar de gastar R$ 4 reais, que seja, porque são pedágios de saída e entradas do Rodoanel. Então, não tem pedágio de barreira. Só toda vez que você entrou no Rodoanel, ao que você for sair, você vai pagar o pedágio em algum lugar. Então, geralmente, só se você rodar, você pode rodar o Rodoanel inteirinho sem pagar pedágio. Na hora que você sai em algum lugar, você paga o pedágio. Tá certo? Estou à disposição dos senhores para eventual alguma pergunta, esclarecimento, e quero agradecer essa oportunidade de estar com vocês aqui.